A história da gastronomia. Como esse nome desperta paixão. Quando você fala gastronomia, vem logo à mente comida, alimentação. E isso traz memória, traz o passado, traz tudo que foi construído ao longo do tempo. Sou a professora Ana Glória do curso de gastronomia. E a disciplina História da Alimentação é uma disciplina que ela te leva a conhecer o passado. Você vai em busca de tudo o que aconteceu antes. E você descobre que esse homem, esse ser, ele começou como um coletor de alimentos. Ele coletava os alimentos, estava na natureza e saía coletando os alimentos. De repente, ele percebeu que ele poderia também ser um caçador. E esse homem se torna um caçador. Vai em busca desse alimento e até então ele fazia tudo sozinho. Não demorou muito tempo. O que ele descobre? Ele era um caçador, mas ele passou a dividir esse alimento. Por quê? Porque ele descobriu que dividindo esse alimento ficava mais fácil de caçar. Ele começou a se socializar com as pessoas e aquele alimento foi um motivo para ele seguir em frente. Ele se sentiu estimulado a partir daí. Com o que sobrava dessa caça, ele descobriu que ele podia fazer o quê? Instrumentos para ele pescar, instrumentos para se defender, e ele foi evoluindo. A dificuldade faz o homem evoluir. Ele procura buscar coisas, ele procura buscar situações que vão resolver o seu problema. E essa evolução, ela foi contínua. Ele descobriu que quando ele jogava as sementes daquelas frutas que ele comia, surgia uma planta. E aí ele passa também a trabalhar na agricultura. Isso passa a ter um ponto fundamental na vida desse homem, porque o terreno, a planta, o chão, a areia, o solo, a chuva, tudo ali no seu ambiente passa a determinar o que vai acontecer a partir daí. E foi em busca, e ele não parou nunca. Ele foi, continuou, descobriu, foi colocando a agricultura. Aí ele descobriu que quando ele tinha um alimento excedente, ele também poderia negociar esse alimento. Já perceberam como que o alimento ele tem um poder espetacular, extraordinário na vida do homem? Ele passou também a negociar o que ele tinha de excesso. E aí, ele descobriu que essa troca poderia tirar vantagem. O homem não para. Sempre uma surpresa. A partir daí, ele descobriu e foram acontecendo o quê? As cidades foram acontecendo. Foram surgindo as cidades, os lugares. E esse homem cada vez evoluindo. Mas antes de tudo, o que dava atrás? O alimento. Porque o alimento é um dos componentes do corpo do homem mais importante. Através do alimento, o homem, ele pode fazer uma pessoa extremamente feliz, mas ele também pode matar. Esse alimento, ele fez um desenvolvimento enorme na vida do homem. E a gastronomia veio para quê? Para mostrar isso para todos. Provar que o alimento, ele é cultural. Ele te traz lembranças do passado, do que você foi, e ele te projeta para o que você será. Ele te prepara para o amanhã. A gastronomia veio compreender, porque o termo gastronomia é o estudo do estômago. Mas a gastronomia não ficou por aí. A gastronomia foi muito mais além. Ela é muito mais além. Ela todo dia se renova, porque todo dia tem algo para se descobrir. Esse homem de caçador, coletor, agricultor, aprendeu a ser fraterno, porque quando ele divide um pão com alguém, ele é fraterno. Isso é comensalidade. E vamos além, vamos viajando. Aí vamos chegar na época onde vamos dar nome aos bois. A França vai codificar a gastronomia, colocar nome em molhos, utensílios
E a gastronomia veio mostrar que esses nomes, esses utensílios, eles faziam parte de um passado, a época medieval. Então, a Idade Média presente na história da gastronomia, nos mostrando que Catarina de Médici, quando saiu da Itália e foi para a França com toda a sua corte, trazendo os seus cozinheiros e transformando o que seria a culinária clássica na França. Que é importante você ter um lenço, é importante você ter talher, é importante os copos, é importante como você cozinha. Não existe mais tempo, você não mistura só os ingredientes. A gastronomia te mostra, a história dela te mostra que a junção dos ingredientes, elas precisam de um sentido, elas precisam chegar até você e quando você sentir, vai explodir de sabor, você vai ficar feliz, porque o homem não come só para se saciar, ele come também para ter prazer, para se sentir feliz, e a gastronomia, ela vem e te mostra isso. A gastronomia não para. Hoje, nesse momento, nós temos inúmeros restaurantes surgindo por aí e pessoas ligadas à gastronomia trabalhando nesses lugares e que aprenderam que esse alimento, ele transforma você como pessoa. O alimento, ele é transformador desde o início. A gastronomia veio te mostrar isso, que você precisa também compreender as estações do ano. Você precisa compreender também o que a natureza está te dando, porque na gastronomia ela veio te ensinar que os alimentos são sazonais. Não é verdade? Olha, se tem essa época, agora não está no momento de comer tucumã. Por quê? Porque nesse momento o tucumã vai ficar como? Amargando. Então eu, como ser que compreendo a natureza, que estou estudando o alimento, eu entendo que vou ter um momento de comer o tucumã. Não está no momento de comer o cara roxo. Por quê? Porque ele ainda está florescendo. Daqui 2, 3 meses vai chegar o momento. E a gastronomia faz isso. Ela vai te mostrando essas possibilidades. Ela vai ensinando o ser que naquele momento ele vai dar valor. E o que é isso? Eu digo que a gastronomia está ligada à sustentabilidade, ao respeito, à compreensão do homem com o que ele vive, com o que ele entende por alimentação. Bem, falamos da Catarina, veio a Idade Média, aí descobrimos o quê? Veio o boom da indústria. Aí ela transformou também o modo de se alimentar desse homem. Esse homem passou o quê? A necessidade de comer rápido. Ele passou a frequentar o quê? Os fast food que surgiram por ser uma comida rápida e transitória. O que esse homem fez? Ele passou a entender esse momento. Ele estava no mercado de trabalho, o tempo, a mulher também saindo, a competitividade, tudo acontecendo. E ele descobriu o quê? Agora, nesse momento, que esse alimento do fast food tem muito o quê? Tem muitos ingredientes que podem fazer mal à saúde. Então, a gastronomia vem e ela te ensina isso, ela te mostra, ela faz com que você compreenda esse alimento de uma forma melhor. Isso é estudar a história com o passar do tempo. É você perceber que essas mudanças que acontecem no meio ambiente, no teu meio, ela influencia a tua maneira de se alimentar, a tua maneira de ver o alimento. Então, hoje nós buscamos aqui, nós partimos para um outro tipo de alimentação. Nós vamos conhecer o slow food, aquela comida que ela te acalenta o coração, aquele alimento que te dá saudade, aquele alimento que ele te nutre, te deixa feliz e ele é bom para você e para o meio ambiente. Isso tudo está acontecendo agora. Tivemos todos esses percalços, todas essas situações e essa evolução foi só transformando esse homem e trazendo a gastronomia, mostrando esse alimento dessa forma. Aí nós temos a alta gastronomia, aquela gastronomia caríssima, onde se usa as trufas, onde se usa o salmão, onde se usa elementos da natureza de valor agregado muito alto.
e que também é acessível ao povo, é mostrado para uma classe social, mas a outra classe social também entende, compreende e percebe esse alimento, passa a conhecer esse alimento. Então a gastronomia vem e divulga isso, mostra isso, faz essa relação do homem com a natureza, faz essa relação do homem com o passado, faz a relação do homem com o presente, porque no futuro, transformando, compreendendo, aquele que estudou, compreendeu, procurou saber, ele vai tanto trabalhar numa cozinha mais simples quanto numa cozinha sofisticada. Por quê? Porque o mais importante ele vai conhecer, que é conhecer os ingredientes, conhecer o ambiente, conhecer de onde aquilo surgiu. Então, esse processo é evolução constante. Sempre se está se especializando, sempre se está estudando, e a história da gastronomia, ela nos mostra, atrelada ao nosso passado, atrelado à nossa vida de coletor, caçador, agricultor, trabalhador no mercado de trabalho e hoje inserido no mundo atual. Assim, a gastronomia é uma evolução. Ela acompanhou o homem desde a Idade da Pedra e está acompanhando até agora, nessa época moderna, de tanta coisa acontecendo. A sustentabilidade veio para que esse homem entendesse, compreendesse o papel dele como ser e o papel que o alimento tem na sua vida. O alimento, ele é primordial, ninguém vive sem comer. E a gastronomia veio provar e mostrar que essa compreensão da história, do momento, do que se está vivendo, vai fazer o futuro desse homem melhor, vai fazer com que ele projete um futuro onde, quem sabe, pessoa nenhuma mais vai passar fome, porque a gente conhece o passado, entende o presente e vai projetar um futuro, quem sabe, sem fome.